Você gostaria de ter controle total sobre sua mente e suas emoções, independentemente das circunstâncias? Está pronto para superar qualquer obstáculo e sair vitorioso, mesmo quando os outros desistirem? Hoje, vou revelar as chaves estoicas que mudarão completamente a sua maneira de enfrentar a vida, dando-lhe as ferramentas necessárias para ser imparável. Se você quer aprender a dominar seu destino e se tornar uma versão mais forte, sábia e imbatível de si mesmo, fique comigo, porque essas lições estoicas farão com que você supere a todos os demais. Antes de começar, quero convidá-lo a deixar nos comentários a frase: "Hoje, tomo o controle da minha vida, sou estoico". Ao fazer isso, você estará se comprometendo a assumir as rédeas do seu destino e a aplicar os princípios estoicos em sua vida. Então, não espere mais. Comente agora e vamos começar essa jornada juntos. Número 1. Não anuncie suas metas antes de iniciar a ação. Quando você decide estabelecer uma meta, o impulso inicial pode ser tão forte que sente a necessidade de compartilhá-la com alguém. Falar sobre seus planos e objetivos parece uma maneira natural de reafirmá-los. Mas, segundo o estoicismo, essa ação pode se tornar um obstáculo invisível que freia seu progresso. O problema central é que, ao comunicar suas metas antes de iniciar qualquer ação, você está enganando sua própria mente. Seu cérebro libera dopamina, a substância química responsável pela recompensa e pelo prazer, ao receber reconhecimento dos outros. Isso cria uma sensação prematura de realização, que, na verdade, não corresponde a nenhum avanço real. O estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar e a evitar buscar validação externa. Quando você conta seus planos, os elogios e a aprovação que recebe das pessoas atuam como um substituto do sucesso verdadeiro. Esse reforço prematuro enfraquece sua determinação, pois sua mente acredita erroneamente que já avançou o suficiente. Em vez de sentir-se impulsionado a trabalhar com disciplina e esforço, sua motivação se dilui e a possibilidade de agir se reduz. No fim, aquilo que deveria ser o início de um processo transformador se torna apenas uma conversa vazia. A falsa sensação de progresso é perigosa porque desconecta você do esforço real necessário para alcançar qualquer meta. Conquistar um objetivo não se trata de palavras, mas sim de ação constante e focada. Os estoicos, como Epicteto e Marco Aurélio, insistiam na importância de viver de acordo com nossos princípios e agir de maneira coerente com nossas aspirações, sem buscar reconhecimento imediato. O mundo externo, com suas opiniões e julgamentos, não deveria influenciar nosso compromisso pessoal. A gratificação deve vir do trabalho silencioso e dos pequenos avanços diários, e não das palavras de aprovação. Por isso, manter seus objetivos em sigilo é uma prática poderosa. Ao guardar suas metas para si mesmo, você evita a armadilha da gratificação antecipada e cria um espaço mental onde apenas você tem controle. Em vez de anunciar suas intenções, dedique tempo para escrever suas metas com clareza e dividi-las em passos concretos. Esse ato de escrita é muito mais eficaz, pois obriga você a visualizar seu plano de forma estruturada, detalhando as ações específicas que deve tomar. Ao colocar suas metas no papel, você as transforma em compromissos tangíveis que podem ser revisados e ajustados conforme necessário. Revisar seus objetivos regularmente permite manter sua motivação intrínseca, aquela que não depende de fatores externos. Os estoicos nos lembram que o controle e a disciplina pessoal são as chaves para o progresso. A motivação genuína não surge do que os outros pensam de você, mas sim do senso de responsabilidade que você tem consigo mesmo. Quando você trabalha em silêncio e com foco, suas ações ganham mais valor, pois não estão contaminadas pela necessidade de validação
ou pela distração das expectativas alheias. A verdadeira recompensa vem quando você começa a ver resultados concretos. O progresso é mais poderoso quando é fruto de esforço constante, sem a necessidade de anunciá-lo. No final, o sucesso não precisa de palavras, suas ações falarão por si mesmas. O silêncio e a discrição são armas que fortalecem seu compromisso e permitem que você avance sem interrupções. Como dizia Sêneca, deixe que seus feitos falem por você. A cada dia, ao trabalhar em suas metas sem ruído ou alarde, você estará cultivando uma mente forte e resiliente, capaz de superar qualquer desafio. A prática estoica ensina a valorizar o processo mais do que o resultado imediato. A autodisciplina se fortalece quando você aprende a confiar em si mesmo e a ignorar a necessidade de compartilhar suas intenções. Lembre-se de que a motivação externa é passageira, enquanto a motivação interna, aquela que vem da sua própria vontade, é duradoura e poderosa. Dedique tempo às suas ações, não às suas palavras. Escreva, trabalhe, ajuste, mas acima de tudo mantenha o foco. Suas metas são suas e não precisam de validação para serem alcançadas. No final, o que importa não é o que você diz que fará, mas o que você realmente faz. Número 2. Não revele seus segredos. No estoicismo, proteger seu mundo interior é um ato sagrado. Seus pensamentos, emoções e aspirações são seus bens mais valiosos, e expô-los sem cuidado é como deixar a porta da sua casa aberta para estranhos. Os estoicos entendiam que a única coisa que você realmente pode controlar é sua mente e suas ações. Tudo mais está além do seu poder. Por isso, a discrição não se trata apenas de silêncio, mas de exercer domínio sobre o que você compartilha e com quem o faz. É preservar o essencial de seu ser, protegendo-o do ruído do mundo. Quando você fala sobre suas intenções ou preocupações com qualquer pessoa, corre o risco de perder o controle sobre elas. Uma vez que suas palavras saem da sua boca, elas já não lhe pertencem, tornam-se propriedade do julgamento alheio. Alguém pode mal interpretá-las, criticá-las ou até mesmo usá-las contra você. É aí que entra a importância da moderação e da prudência. Nem tudo precisa ser compartilhado, muito menos com pessoas que não demonstraram ser dignas da sua confiança. Ser discreto é reconhecer que seus pensamentos são um território sagrado que merece respeito e proteção. Epicteto expressou isso claramente. Compartilhar suas intenções apenas com um aliado confiável é um sinal de sabedoria. Não se trata de ser fechado ou desconfiado, mas de discernir quem tem o caráter e a disposição para compreender. Nem todos ao seu redor valorizarão suas palavras ou saberão o que fazer com elas. Um aliado genuíno é aquele que escuta sem julgar, respeita sem questionar e, se necessário, apoia com honestidade e lealdade. Escolher cuidadosamente em quem confiar seus pensamentos lhe dá liberdade. Você não depende da opinião dos outros, nem permite que interfiram no seu caminho. A discrição traz benefícios que vão muito além do que se vê. Primeiro, concede autonomia. Você não precisa justificar suas ações nem buscar validação externa. Vive sob suas próprias regras e age de acordo com seus princípios, sem o peso das expectativas alheias. Essa independência mental e emocional é um poder imenso que poucos conseguem dominar. Manter seus pensamentos para si mesmo ou compartilhá-los com cautela significa que você continua sendo o único dono de sua vida e de suas decisões. Além disso, a discrição protege contra vulnerabilidades desnecessárias. Quando você revela demais, abre portas para críticas, mal-entendidos e até inveja. Se ninguém souber quais são seus próximos passos, ninguém poderá interferir neles. Você avança em silêncio, com firmeza e determinação.
Os estoicos compreendiam que o mundo é incerto e que, muitas vezes, o ruído externo pode desviar até mesmo os mais decididos. O silêncio estratégico, portanto, não é fraqueza, é um escudo que protege sua tranquilidade e seus objetivos. Praticar a discrição também exige autocontrole emocional. A maioria das pessoas sente a necessidade de ser ouvida, de compartilhar seus sonhos, preocupações ou conquistas. Mas um estoico entende que o verdadeiro valor não está nas palavras, e sim nas ações. Falar menos e agir mais o diferencia daqueles que dependem da aprovação constante. O domínio de seus impulsos, a paciência para esperar o momento certo e a força para calar aquilo que não precisa ser dito são sinais de verdadeira sabedoria e fortaleza. A vida de Epicteto é um exemplo disso. Apesar das dificuldades, ele guardava para si suas intenções, compartilhando-as apenas com aqueles em quem confiava. Seu propósito não era buscar admiração, mas focar no que realmente importava, crescer como indivíduo e agir com virtude. Seguindo esse exemplo, podemos compreender que o silêncio é mais poderoso que 1000 palavras. Ao guardar seus pensamentos e compartilhá-los apenas com as pessoas certas, você avança com propósito e sem distrações. Ser discreto não significa se esconder ou se isolar, mas respeitar a si mesmo o suficiente para não entregar seu mundo interior a qualquer um. Da próxima vez que sentir o impulso de falar sobre seus planos, pare e reflita. Isso é realmente necessário? Essa pessoa merece saber disso? Proteger seus pensamentos é proteger sua paz. No silêncio, encontra-se clareza. Na clareza, encontra-se direção. E na direção, encontra-se o progresso. Assim, você se mantém firme, sereno e imperturbável, como um verdadeiro estoico. Número 3. O poder do silêncio estratégico. O poder do silêncio estratégico está em manter suas intenções e planos futuros protegidos, preservando seu foco e energia. Falar prematuramente sobre suas metas pode gerar uma falsa sensação de conquista, como se ao anunciá-las você já tivesse feito algo significativo. Mas isso é uma armadilha perigosa. Sua mente confunde a emoção de compartilhar com a satisfação de agir e, antes que perceba, perde o impulso necessário para seguir na direção certa. Os estoicos compreendiam que o verdadeiro progresso acontece no campo das ações, não no das palavras. Sempre que você revela seus planos, abre a porta para distrações, julgamentos e críticas desnecessárias. O mundo está cheio de ruídos, opiniões e expectativas externas que podem facilmente desviá-lo do seu propósito. Quando outros opinam sobre o que você ainda não concretizou, suas vozes podem ressoar mais alto do que a sua. Você começa a duvidar, a justificar-se ou até a ajustar seu caminho para atender ao que eles pensam. Mas o estoicismo ensina que a única coisa sob seu controle são seus pensamentos e suas ações. Se você fala menos e faz mais, mantém-se focado no que realmente importa, avançar passo a passo, com determinação e serenidade. O silêncio estratégico lhe dá autossuficiência e resiliência. Ao não depender do reconhecimento externo, você constrói uma força interior que ninguém pode tirar de você. Seus feitos não precisam ser anunciados para terem valor. O progresso autêntico se valida pelo próprio esforço. Além disso, quando você trabalha em silêncio, evita a pressão desnecessária das expectativas alheias. Se fracassar ou cometer erros, faz isso em privado, com a liberdade de corrigir o rumo sem sentir-se julgado. Essa capacidade de agir sem medo do erro fortalece seu caráter e o torna resiliente diante de qualquer adversidade. Focar na ação constante e consciente é um dos princípios fundamentais do estoicismo. Os estoicos não falavam sobre o que fariam, simplesmente faziam.
As palavras têm poder, mas podem ser vazias quando não são sustentadas por ações. A energia que você gasta explicando seus planos deveria ser redirecionada para executá-los. Cada momento que passa falando sobre suas intenções é um momento desperdiçado que poderia ser usado para se aproximar delas. O verdadeiro crescimento acontece no trabalho silencioso e disciplinado. Para os estoicos, o sucesso não se proclama, ele se demonstra por meio de ações. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, aplicava essa filosofia em sua própria vida. Antes de ensinar suas lições ao mundo, ele as aperfeiçoava em silêncio. Não precisava falar sobre o que ensinaria. Dedicava-se a aprofundar seu conhecimento e a aplicá-lo em sua própria existência. Somente quando estava seguro da qualidade de sua sabedoria, ele a compartilhava. Seu silêncio não era inatividade, mas sim preparação, foco e respeito pelo próprio trabalho. O mesmo deve valer para você. Permita que suas ações falem por si mesmas e deixe que seus resultados sejam sua voz. O silêncio estratégico também protege suas metas de distrações. No mundo atual, tudo parece projetado para interromper seu foco. Redes sociais, opiniões não solicitadas, conselhos vazios. Ao manter seus planos guardados, você blinda sua mente dessas interferências e se concentra no essencial. Ninguém pode criticar o que não conhece, nem interferir no que você não revelou. Você trabalha na sombra, tranquilo e determinado, sabendo que cada passo que dá é genuíno e não imposto por expectativas externas. Lembre-se, o poder do silêncio não está em se esconder, mas em proteger o que é sagrado, seu foco, sua energia e suas intenções. Falar menos lhe dá clareza, pois você não desperdiça tempo justificando-se ou buscando aprovação. Focar no trabalho constante lhe dá força, porque você avança um pouco mais a cada dia sem carregar o peso das opiniões alheias. A prática do silêncio estratégico é uma forma de respeito por si mesmo e por suas metas. Da próxima vez que sentir o impulso de falar sobre seus planos, pare e pergunte-se: isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Se não contribuir para seu progresso, guarde silêncio e siga trabalhando. Deixe que suas ações sejam seu testemunho e que seus resultados sejam a prova do seu esforço. Assim como os estoicos, você encontrará liberdade na ação, calma no silêncio e poder no domínio de si mesmo. Número 4. Não falar dos outros. Falar sobre os outros, especialmente na forma de fofoca ou crítica, é uma prática sem valor, segundo o estoicismo. Os estoicos entendiam que sua energia é um recurso limitado e desperdiçá-la julgando os outros o afasta do que realmente importa, seu próprio crescimento e caráter. Cada vez que você se envolve em conversas sobre as falhas alheias, está desviando sua atenção da única coisa que pode controlar: seus pensamentos, suas ações e suas reações. Se deseja se tornar uma pessoa melhor, não pode permitir que suas palavras o traiam ou o façam agir contra sua natureza virtuosa. Em vez de focar no que os outros fazem ou deixam de fazer, redirecione essa energia para si mesmo. Pergunte-se se está agindo com justiça, se suas palavras e pensamentos refletem a pessoa que realmente deseja ser. Criticar alguém, mesmo em silêncio, não o torna mais virtuoso, nem o aproxima da sabedoria. Pelo contrário, prende você em um ciclo de distração e ego, onde acredita que apontar os erros dos outros o eleva. Mas o estoicismo ensina que o verdadeiro progresso está no autocontrole e na prática constante de seus princípios, não na comparação com os demais. Marco Aurélio, um dos maiores exemplos do estoicismo, compreendia isso perfeitamente. Apesar de ser imperador, um líder constantemente alvo de críticas e julgamentos, ele optava por não se defender. Em suas meditações, escreveu que a opinião dos outros pertence a eles e não deve perturbar nossa paz interior.
Se alguém fala mal de você, por que deveria se preocupar, desde que esteja cumprindo seu dever? Marco Aurélio concentrava sua energia no que podia controlar, agir com retidão e cultivar a virtude. Seu exemplo nos lembra que responder a críticas ou falar sobre os outros não acrescenta nada ao nosso crescimento, apenas nos afasta da serenidade e do equilíbrio. Praticar a justiça e a compaixão também faz parte desse princípio. Falar negativamente de alguém, seja com verdades ou exageros, não é um ato justo nem compassivo. Cada pessoa enfrenta batalhas próprias, muitas vezes invisíveis aos olhos dos outros. Os estoicos nos incentivam a olhar para os demais com compreensão, não com julgamento. Quando você cultiva a compaixão, perde a necessidade de apontar erros alheios, pois entende que, assim como você, todos são humanos e estão em um processo de aprendizado. Além disso, evitar conversas triviais traz benefícios práticos imensos. O tempo é um dos recursos mais valiosos que você possui, e desperdiçá-lo falando dos outros é um ato de negligência consigo mesmo. Imagine se cada conversa fosse direcionada ao seu crescimento pessoal, suas metas e seu caráter. O silêncio, nesses casos, é preferível ao ruído de palavras vazias. Falar menos e com propósito é um sinal de sabedoria e domínio de si mesmo. A integridade e o respeito também se fortalecem quando você escolhe não falar dos outros. As pessoas observam suas ações e, se percebem que você evita fofocas, passam a confiar e admirar sua postura. Você se torna um exemplo de alguém que valoriza o próprio caráter e trata os outros com dignidade. Ambientes positivos surgem quando ninguém teme ser julgado ou criticado pelas costas. Ao se recusar a participar de conversas negativas, você cultiva respeito e contribui para um espaço onde todos podem crescer. A prática estoica de não falar dos outros exige disciplina e autocontrole. Nem sempre é fácil resistir ao impulso de compartilhar uma crítica ou um boato, mas cada vez que o faz, você se fortalece. Escolher o silêncio em vez da crítica lhe dá uma calma interior, pois não carrega o peso de ter ferido alguém, nem se envolve no caos do julgamento alheio. Quando você fala menos sobre os outros, fala mais consigo mesmo. Reflete sobre suas próprias ações e se concentra no que realmente importa. Como Marco Aurélio, você pode escolher focar em seu dever, em seu crescimento e em seus princípios. Não importa o que os outros façam ou digam, o que importa é como você escolhe agir. Ao evitar falar dos outros, você cultiva justiça, compaixão e integridade. Liberta-se do ruído do mundo exterior e encontra tranquilidade no silêncio virtuoso. Sua energia retorna para você e, com ela, a oportunidade de crescer e se transformar em sua melhor versão. Número 5. Não compartilhe seus problemas familiares com ninguém. Na vida, é inevitável que surjam conflitos e problemas familiares. Cada lar, por mais feliz ou equilibrado que pareça, é composto por indivíduos com diferenças naturais de pensamento, personalidade e temperamento. Esses conflitos fazem parte da convivência humana e, como qualquer situação complexa, devem ser tratados com prudência. Os estoicos nos ensinam que os problemas familiares devem permanecer dentro do núcleo da família, pois é ali que pertencem e onde devem ser resolvidos. Levar essas dificuldades para fora pode parecer uma forma de desabafo ou uma solução fácil, mas raramente resulta em algo positivo. Pelo contrário, envolver pessoas externas geralmente complica ainda mais a situação. Quando compartilhamos problemas familiares com terceiros, buscamos compreensão, conselho ou consolo. No entanto, essas pessoas nem sempre têm o contexto completo nem a clareza necessária para oferecer uma perspectiva útil. Além disso, suas opiniões podem ser influenciadas por julgamentos pessoais, preconceitos ou até intenções negativas. Uma simples frase mal interpretada ou um conselho baseado na emoção
pode se tornar combustível para aumentar o conflito em vez de resolvê-lo. A família é um sistema frágil, onde a confiança e a união são fundamentais. Incluir estranhos, ainda que bem-intencionados, pode minar essa confiança e criar divisões difíceis de reparar. O principal motivo pelo qual os problemas devem ser resolvidos dentro do círculo familiar é que apenas os membros da família compreendem verdadeiramente suas dinâmicas e sua história compartilhada. Eles são os únicos com interesse genuíno e compromisso real para solucionar os problemas desde a raiz, em vez de oferecer respostas superficiais. Expor conflitos para pessoas externas também pode gerar mal-entendidos e boatos. Informações podem ser distorcidas, detalhes podem ser exagerados ou simplificados, transformando a situação em algo que nunca foi. Isso apenas adiciona camadas desnecessárias de complexidade ao problema original e pode prejudicar a dignidade dos envolvidos. Os estoicos compreendiam que a calma e a razão são as melhores ferramentas para enfrentar qualquer desafio. Ao lidar com um problema familiar, devemos agir com serenidade e lembrar que emoções intensas como raiva, orgulho ou frustração nos afastam de soluções eficazes. Manter as discussões dentro da família não significa ignorar os problemas ou evitar falar sobre eles. Significa abordá-los com respeito, empatia e um desejo sincero de encontrar uma solução benéfica para todos. Essa é uma demonstração de maturidade e responsabilidade pessoal. Em vez de buscar validação externa, devemos focar em fortalecer os laços familiares, praticando a paciência e o diálogo honesto. É claro que, em alguns casos, os problemas podem parecer grandes demais para serem resolvidos sozinhos. Nesses momentos, é sábio buscar a ajuda de profissionais capacitados, como conselheiros familiares ou mediadores. A diferença é que esses profissionais estão preparados para oferecer uma perspectiva imparcial e ferramentas concretas para resolver conflitos sem se envolver emocionalmente ou emitir julgamentos desnecessários. Procurar ajuda profissional não é uma traição à privacidade familiar. Pelo contrário, é uma forma responsável de proteger a unidade familiar e restaurar o equilíbrio quando as próprias forças não são suficientes. A ação prática, portanto, é clara. Quando surgir um problema no lar, mantenha a calma e resolva-o dentro do círculo familiar. Não permita que o orgulho ou o desejo de buscar aliados externos o afastem do verdadeiro propósito, que é solucionar o conflito e fortalecer a união da família. Converse com seus entes queridos com compreensão. Ouça ativamente e trabalhem juntos para encontrar soluções. Se o diálogo se tornar difícil, dê um passo atrás, respire e volte quando sua mente estiver mais serena. Os estoicos nos ensinam que o controle sobre nossas reações é essencial, e esse princípio é ainda mais valioso dentro de casa. Lembre-se de que compartilhar seus problemas familiares com pessoas externas raramente alivia o peso que você sente. Pelo contrário, pode multiplicar esse peso e dividir a família. No fim do dia, os conflitos são oportunidades para crescer e entender melhor uns aos outros. Resolvidos dentro do lar, tornam-se atos de respeito, amor e responsabilidade. Proteja seu círculo familiar como um tesouro. A unidade da família é um refúgio nos tempos difíceis, e sua força depende da confiança e da privacidade com que lidamos com seus desafios. Número 6. Não falar sobre suas boas ações. Os estoicos ensinam que a verdadeira virtude não precisa ser anunciada nem reconhecida para ter valor. A bondade autêntica vem da intenção pura de fazer o que é certo, não do desejo de ser visto, aplaudido ou reconhecido pelos outros. Quando você realiza uma ação virtuosa e fala sobre ela com orgulho ou a exibe como uma medalha, contamina sua essência.
Você deixa de agir em harmonia com a natureza e começa a alimentar o ego, transformando um ato nobre em uma ferramenta para ganhar validação externa. A bondade então perde seu propósito e se torna um espetáculo. A bondade silenciosa é um ato de sabedoria e humildade. Fazer o bem pelo simples fato de que é o correto nos liberta da necessidade constante de aprovação alheia. A validação externa é efêmera e frágil. Depender dela nos torna vulneráveis, pois entregamos nosso poder interior às opiniões e julgamentos dos outros. Os estoicos nos lembram que a única coisa que realmente podemos controlar são nossas ações e intenções. Se agimos com virtude, essa ação já é suficiente em si mesma. Não precisa de adornos, reconhecimentos ou testemunhas. A satisfação de ter feito o que é certo deve ser nossa única recompensa. Transformar nossas boas ações em uma ferramenta para ganhar reconhecimento é uma armadilha perigosa. Pode parecer inofensivo no início, mas logo começamos a agir não por bondade genuína, mas para alimentar nosso próprio ego ou buscar aprovação. A virtude se torna uma moeda de troca, algo que fazemos para sermos vistos como pessoas exemplares, e nesse momento deixa de ser virtude. Os estoicos sabiam que agir com verdadeira bondade exige que deixemos o ego de lado. A humildade é o pilar que sustenta a autenticidade de nossas ações. Quando você ajuda alguém, não precisa contar para os outros nem esperar gratidão. Simplesmente faça, porque é o correto. Um benefício essencial dessa abordagem é que nos libertamos do peso da validação externa. Não vivemos à mercê do reconhecimento alheio ou da necessidade de ser elogiados. Somos livres para agir com virtude porque entendemos que a verdadeira recompensa está em nosso próprio caráter. A satisfação interna de ter feito o bem é muito mais poderosa e duradoura do que qualquer elogio passageiro. Além disso, quando agimos com bondade genuína e em silêncio, inspiramos os outros naturalmente. As ações falam mais alto do que as palavras, e um ato virtuoso realizado sem a busca por reconhecimento tem um impacto profundo e autêntico. Deixar que a bondade fale por si mesma é um princípio fundamental do estoicismo. É a prática de agir com integridade e não sentir a necessidade de justificar ou exibir isso ao mundo. A própria natureza nos dá exemplos constantes disso. O sol brilha e dá vida sem pedir reconhecimento. As árvores oferecem sombra e frutos sem anunciar seus benefícios. Da mesma forma, devemos agir com serenidade e constância, fazendo o bem porque faz parte de nossa natureza humana. Ações verdadeiramente nobres não precisam ser proclamadas. Seu impacto é sentido sem a necessidade de palavras. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, personificou esse princípio em sua vida diária. Conta-se a história de como ele ajudou discretamente um vizinho que passava por um momento de grande necessidade. Epicteto não fez alarde sobre sua ajuda, nem a usou como um exemplo para os outros. Ele simplesmente fez o que era certo e seguiu adiante com sua vida. Não precisava que os outros soubessem o que havia feito, porque entendia que o valor de sua ação residia na intenção, não no reconhecimento. É esse tipo de humildade que distingue aqueles que praticam o estoicismo em sua forma mais pura. A prática estoica nos convida a olhar para dentro e questionar por que fazemos o que fazemos. Se nossa motivação é o reconhecimento, então não estamos agindo com virtude, mas com um desejo egoísta. Se nossa motivação é o bem em si mesmo, então compreendemos o verdadeiro significado da bondade. Portanto, da próxima vez que fizer algo nobre, guarde para si. Não transforme isso em um espetáculo, nem em uma história para contar. Deixe que suas ações falem silenciosamente e que a virtude seja sua recompensa. Pois no fim, é nesses pequenos atos de humildade que encontramos a verdadeira grandeza do caráter. Número 7. O escudo estoico.
Proteger suas fraquezas. Na vida, todos carregamos nossas próprias fraquezas, essas vulnerabilidades que preferimos esconder ou ignorar. O estoicismo nos ensina que devemos enfrentá-las com coragem, reconhecê-las e trabalhar nelas, pois é justamente nessas áreas frágeis que reside o maior potencial de crescimento. Admitir nossas limitações não é um sinal de fraqueza. Ao contrário, é um ato de sabedoria e força interior. Aqueles que reconhecem suas fraquezas e as transformam em oportunidades são os que realmente constroem uma vida sólida e resiliente. Os estoicos entendiam isso muito bem. Proteger nossas fraquezas não significa escondê-las, mas sim fortalecê-las com o escudo do autodomínio. Esse processo começa com a introspecção, um exercício profundo de nos observarmos sem julgamentos ou máscaras. As fraquezas não devem ser motivo de vergonha, mas sim um ponto de partida para nosso aprimoramento constante. Se ignoramos nossas vulnerabilidades, permitimos que cresçam nas sombras, onde podem nos atingir nos momentos mais críticos. A introspecção nos permite identificar esses pontos fracos, medos, inseguranças, reações impulsivas ou qualquer outra área onde cedemos o controle. Somente quando estamos conscientes de nossas fragilidades, podemos começar a trabalhá-las, pois aquilo que não reconhecemos não pode ser transformado. Trabalhar nossas fraquezas exige disciplina e compromisso diário. O estoicismo nos ensina que a virtude é alcançada por meio da prática constante e do aprimoramento gradual. Ao enfrentar nossas vulnerabilidades de frente, desenvolvemos resiliência. E resiliência nada mais é do que a capacidade de resistir aos golpes da vida e nos reerguermos mais fortes a cada vez. Mas não podemos construir essa resistência se negamos nossas áreas frágeis ou as entregamos ao controle das circunstâncias externas. A vida não se tornará mais fácil para se ajustar às nossas fraquezas. Precisamos nos fortalecer internamente para enfrentá-la com firmeza. Ao transformar nossas fraquezas em oportunidades, descobrimos que os desafios são os melhores professores. Aquilo que hoje consideramos uma fraqueza pode se tornar nossa maior força se decidirmos trabalhar nisso. A pessoa impulsiva aprende paciência e autodomínio. A que duvida de si mesma desenvolve confiança por meio da ação constante. As fraquezas nos oferecem um mapa claro sobre para onde devemos direcionar nossos esforços. Os estoicos acreditavam que, em vez de nos queixarmos ou nos sentirmos derrotados por nossas limitações, deveríamos agradecer pela oportunidade de superá-las, pois é nessa transformação que reside nosso verdadeiro poder. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores e filósofos estoicos, compreendeu essa verdade profundamente. Apesar de liderar o império mais poderoso de seu tempo, ele lutava com suas próprias dúvidas internas e cargas emocionais. Em suas meditações, registrou seus pensamentos mais íntimos como uma ferramenta para enfrentar suas fraquezas. Todos os dias, refletia sobre seus medos e inseguranças, não para se vitimizar, mas para superá-los com lógica e virtude. Sua prática diária de introspecção permitiu que ele transformasse suas fragilidades em uma fortaleza inabalável, protegendo-se com o escudo do autodomínio e da clareza. O maior benefício de enfrentar e transformar nossas fraquezas é que construímos uma base sólida de força interior. As pessoas fortes não são aquelas que não têm fraquezas, mas sim as que trabalham incansavelmente para superá-las. O autodomínio, essa capacidade de governar nossas emoções e ações, é o resultado direto desse processo. Ao fortalecer nossas áreas vulneráveis, tornamo-nos menos dependentes de fatores externos e mais donos de nós mesmos. Tornamo-nos resilientes às críticas, aos fracassos e às dificuldades da vida, pois entendemos que o verdadeiro controle vem de nosso interior. O escudo estoico não se constrói negando nossas fraquezas, mas sim transformando-as.
Cada vez que você trabalha em uma vulnerabilidade, está forjando um escudo mais forte, um que o protegerá nos momentos difíceis. É um processo contínuo, pois o crescimento não tem fim. A verdadeira prática estoica consiste em enxergar cada fraqueza como uma oportunidade de melhoria, como um campo de batalha onde você pode treinar seu caráter e fortalecer seu espírito. A vida colocará você à prova e suas fraquezas virão à tona. A maneira como você responder a elas definirá sua verdadeira força. Número 8. Cultivar a curiosidade e a sede de conhecimento. A curiosidade é uma virtude fundamental que nos impulsiona ao aprendizado constante e ao autodescobrimento. Os estoicos compreendiam que a busca pelo conhecimento é uma necessidade natural do ser humano e que cultivá-la nos permite viver com sabedoria e propósito. A mente curiosa não se contenta com aparências, não aceita as coisas sem questioná-las. Ela se pergunta como e por que as coisas funcionam, investiga as causas dos acontecimentos ao seu redor e não teme enfrentar o desconhecido. A curiosidade rompe as barreiras da ignorância porque abre portas que, de outra forma, permaneceriam fechadas. É um impulso que nos afasta do conformismo e nos coloca em um caminho de crescimento constante. O exercício de questionar o cotidiano é uma prática estoica que mantém nossa mente desperta. Muitas pessoas passam pela vida de maneira mecânica, sem parar para analisar o que acontece ao seu redor. O estoicismo nos incentiva a observar e refletir sobre tudo, pois cada situação, por mais trivial que pareça, pode nos ensinar algo. Quando você se depara com uma máquina, pergunte-se como ela funciona. Quando estiver em uma conversa, aprofunde-se nas ideias, em vez de apenas escutar superficialmente. A curiosidade nos convida a compreender os processos por trás das coisas, descobrir conexões entre os eventos e encontrar significado no ordinário. Sair da zona de conforto também é um ato de curiosidade. Buscar novas experiências e explorar o desconhecido não apenas amplia nossos horizontes, mas também nos permite conhecer melhor a nós mesmos. Viajar para um lugar desconhecido, aprender sobre novas culturas, estudar um tema nunca antes considerado ou enfrentar um desafio completamente diferente são formas de expandir nossa perspectiva do mundo. A curiosidade nos impulsiona a superar nossos limites, a enfrentar o que não compreendemos e a transformar o desconhecido em uma fonte de sabedoria. Não se trata apenas de acumular informações, mas de desenvolver uma mente capaz de se adaptar, analisar e resolver problemas de diferentes ângulos. Um dos maiores benefícios de cultivar a curiosidade é o desenvolvimento do pensamento crítico. Em um mundo onde a informação é abundante e as opiniões são constantes, a capacidade de questionar, analisar e filtrar o que realmente importa é inestimável. A mente curiosa não aceita tudo o que lhe é dito sem antes avaliar. Busca provas, analisa causas e considera diferentes perspectivas antes de formar uma opinião. Esse hábito nos protege da manipulação, nos dá clareza para enfrentar situações complexas e nos ajuda a tomar decisões mais sábias. Além disso, a curiosidade fomenta a inovação, pois nos permite enxergar além do óbvio, encontrar soluções criativas e descobrir novas oportunidades onde outros veem apenas obstáculos. Estabelecer metas de aprendizado pessoal é uma maneira prática de canalizar essa curiosidade. Os estoicos ensinavam que o dia em que paramos de aprender é o dia em que deixamos de crescer. Dedicar tempo para estudar um tema, desenvolver uma nova habilidade ou compreender uma situação complexa não apenas fortalece nossa mente, mas também nos traz satisfação. A mente que busca aprendizado constante nunca se estagna, ela sempre avança, sempre explora, sempre se fortalece. A curiosidade não tem fim, porque o conhecimento é infinito e cada resposta nos leva a novas perguntas, que nos impulsionam ainda mais longe.
Imagine alguém como você, observando uma máquina complexa e, em vez de ignorá-la, perguntando-se como ela funciona. Esse simples ato de curiosidade pode levar à investigação, ao aprendizado sobre suas partes e à descoberta de princípios de física ou engenharia antes desconhecidos. Ou alguém que decide viajar para um país desconhecido, não apenas por prazer, mas para compreender seus costumes, sua história e seu povo. Ao se abrir para novas culturas, essa pessoa não apenas adquire conhecimento, mas também cultiva empatia e uma mente mais ampla. Os estoicos praticavam essa mesma sede de conhecimento, entendendo que cada experiência é uma oportunidade de aprendizado. A curiosidade não é apenas uma ferramenta para acumular conhecimento, mas um caminho para uma vida mais plena e significativa. É o combustível que alimenta nosso desejo de compreender o mundo e, nesse processo, nos transforma. Perguntar, explorar, refletir e aprender são atos de autodisciplina e sabedoria. A vida está repleta de possibilidades de crescimento, desde que mantenhamos uma mente aberta e disposta a questionar o que vemos. A prática constante da curiosidade, como ensinaram os estoicos, não apenas nos torna mais sábios, mas também mais resilientes, inovadores e senhores de nós mesmos. A mente que nunca para de aprender é uma mente que nunca para de crescer. Número 9. Praticar a empatia e o pensamento crítico. Praticar a empatia e o pensamento crítico é essencial para navegar a vida com clareza e humanidade. Os estoicos entendiam que combinar essas duas habilidades nos permite agir com justiça, compreender os outros e tomar decisões informadas. A empatia nos conecta com as emoções alheias, enquanto o pensamento crítico nos ajuda a filtrar informações e analisar situações com lógica e precisão. Juntos, esses dois elementos fortalecem nosso caráter e criam relações mais autênticas e equilibradas. A empatia começa com a capacidade de ouvir de verdade. Isso significa prestar atenção sem interromper ou se apressar em oferecer uma solução. Muitas vezes, as pessoas não estão em busca de respostas imediatas. O que realmente precisam é ser ouvidas e compreendidas. Praticar a empatia significa reconhecer as emoções dos outros e validá-las sem perder nossa calma interna. Isso exige que estejamos presentes no momento, deixando de lado nosso ego e nossos julgamentos para nos abrirmos à perspectiva do outro. O estoicismo nos ensina que compreender não significa absorver as emoções dos outros, mas reconhecê-las com serenidade, lembrando que cada pessoa enfrenta sua própria batalha interna. Ao mesmo tempo, devemos aplicar o pensamento crítico para evitar reações impulsivas ou sermos arrastados pelas emoções alheias. É fácil sentir pena de alguém e agir sem refletir, mas isso nem sempre resolve o problema. O pensamento crítico nos convida a analisar as causas e consequências de uma situação, questionar se nossa intervenção será realmente útil e discernir o que está sob nosso controle. Esse olhar objetivo nos permite agir com sabedoria, equilibrando compaixão e razão. Ser empático não é sinal de fraqueza, é uma forma de força. Quando combinada com clareza mental, a empatia nos ajuda a oferecer soluções verdadeiramente eficazes. Essa combinação é particularmente valiosa em nossas relações pessoais e profissionais. Imagine que um colega de trabalho esteja falhando em suas responsabilidades. A reação natural pode ser julgá-lo ou sentir frustração. No entanto, a empatia nos permite parar e perguntar: o que pode estar acontecendo na vida dessa pessoa? Talvez ela esteja enfrentando problemas familiares, sobrecarga de trabalho ou uma crise pessoal. Compreender isso nos leva a abordá-la com apoio em vez de confronto, mas é aqui que entra o pensamento crítico. Não basta apenas entender, é preciso analisar a situação e buscar uma solução eficaz. Como ajudá-la sem assumir responsabilidades que não lhe pertencem?
talvez conversando com ela, oferecendo apoio prático ou sugerindo mudanças na organização do trabalho. Praticar essa combinação diariamente nos ajuda a desenvolver uma visão mais ampla do mundo. Ao participar de debates ou lidar com opiniões contrárias, a empatia nos permite entender por que alguém pensa de determinada maneira. Isso não significa aceitar suas ideias, mas enxergar sua perspectiva sem reagir com raiva ou desprezo. Já o pensamento crítico nos impulsiona a questionar, refletir e analisar argumentos com base na lógica e nos fatos. A verdade nem sempre é confortável, mas aqueles que desenvolvem essa habilidade conseguem manter diálogos construtivos, aprender com os outros e ajustar suas próprias crenças quando necessário. A empatia, ao nos conectar com os outros, fortalece nossas relações e nos torna mais humanos. Já o pensamento crítico nos protege contra manipulações, conformismo e respostas emocionais pouco úteis. Juntos, esses dois elementos nos permitem resolver problemas de forma equilibrada e justa. A vida está repleta de desafios que exigem esse equilíbrio. Ser compassivos o suficiente para ouvir e racionais o bastante para agir com prudência. Dessa forma, nossas decisões se tornam atos de sabedoria que beneficiam não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Os estoicos praticavam isso em sua vida cotidiana. Imagine-se enfrentando uma situação difícil com um colega que está passando por problemas. Você pratica a empatia ao ouvir suas dificuldades com paciência e respeito, mas não para por aí. Usa o pensamento crítico para refletir sobre como agir, distinguindo o que é útil do que é desnecessário. A solução nem sempre será perfeita, mas seu esforço genuíno para equilibrar razão e compaixão pode fazer a diferença. Assim, você fortalece não apenas seu caráter, mas também os laços com as pessoas ao seu redor. A empatia e o pensamento crítico são ferramentas complementares que nos permitem viver com mais sabedoria e justiça. Os problemas nem sempre são resolvidos apenas com emoção, nem apenas com lógica. É a combinação de ambas que nos conduz a soluções verdadeiras. Praticá-las diariamente nos ajuda a sermos pessoas melhores e, ao mesmo tempo, inspira os outros a fazerem o mesmo. Número 10. Aprender com a experiência. A vida é um processo constante de aprendizado e cada experiência, seja boa ou ruim, tem algo a nos ensinar, desde que estejamos dispostos a refletir sobre ela. Os estoicos nos lembram que não devemos olhar para o passado com arrependimento, nem para o futuro com ansiedade, mas sim nos concentrar no presente e aprender com o que vivemos. Tanto os fracassos quanto os sucessos são oportunidades valiosas de crescimento, pois cada um nos ensina algo diferente. O fracasso nos ensina humildade, resiliência e como melhorar, enquanto o sucesso nos revela quais estratégias funcionam e como podemos replicá-las com sabedoria. Refletir sobre os erros é um ato de responsabilidade pessoal e autoconhecimento. Em vez de lamentar ou culpar os outros, devemos ter a coragem de observar objetivamente o que deu errado, questionando-nos quais decisões tomamos, quais fatores ignoramos, como poderíamos ter agido de forma mais eficaz. Essa reflexão não deve ser uma fonte de sofrimento, mas sim uma ferramenta poderosa para o futuro. Cada erro é um mestre disfarçado. O verdadeiro fracasso não está em cometer erros, mas em ignorar as lições que a experiência nos oferece. Da mesma forma, também devemos aprender com nossos sucessos. Muitas vezes, quando algo dá certo, simplesmente comemoramos sem parar para analisar o motivo. No entanto, os estoicos nos ensinam que a mesma objetividade aplicada aos fracassos deve ser usada para examinar as vitórias. Quais estratégias nos levaram ao sucesso? Quais habilidades aplicamos? Como podemos aprimorá-las?
Aprender com os sucessos é tão importante quanto aprender com os erros, pois nos permite refinar nossas decisões e construir um sistema de ação replicável e eficiente no futuro. O aprendizado prático baseado na experiência promove a melhoria contínua. O estoicismo não se trata apenas de teorizar, mas de agir e aperfeiçoar nossas ações com base no que vivemos. A vida não é um ensaio. Todos os dias enfrentamos desafios reais que nos colocam à prova. Quando passamos por uma situação difícil ou assumimos um projeto importante, o trabalho não termina quando tudo se resolve. A autoavaliação deve ser uma parte fundamental do nosso processo. Parar para refletir sobre o que aconteceu, como agimos e o que podemos melhorar, nos transforma em indivíduos mais sábios e preparados para o que está por vir. Um exemplo claro disso é um gerente que lidera um projeto e enfrenta um contratempo inesperado. Em vez de se frustrar ou culpar sua equipe, ele decide sentar e analisar com calma o que deu errado. Talvez tenha sido uma falha de comunicação, um planejamento inadequado ou uma subestimação dos recursos necessários. Ao refletir, ele extrai uma lição valiosa: melhorar a organização de projetos futuros, estabelecer canais claros de comunicação e antecipar possíveis obstáculos. Essa autoavaliação não apenas o fortalece como líder, mas também previne erros semelhantes no futuro. A experiência deixa de ser apenas uma lembrança e se transforma em uma ferramenta de melhoria constante. Aprender com a experiência exige humildade e disciplina. Humildade para aceitar que não sabemos tudo e que sempre há espaço para melhorar. Disciplina para tornar a reflexão um hábito e não algo ocasional. A autoavaliação não é uma prática fácil, pois nos obriga a encarar nossas falhas e limitações. Mas é justamente nesse processo que encontramos o verdadeiro crescimento. Os estoicos nos ensinam a encarar a vida como um eterno estudante, alguém que nunca para de aprender e que vê cada dia como uma nova oportunidade de se fortalecer. A melhoria contínua é o caminho para a sabedoria e o autodomínio. Através da experiência, moldamos nosso caráter, aprimoramos nossas habilidades e nos tornamos mais resilientes diante dos desafios. Não importa quantas vezes você falhe, o importante é aprender algo novo a cada vez e aplicar essas lições no futuro. Da mesma forma, não se acomode com seus sucessos. Analise-os, aprenda com eles e continue avançando. A vida é uma sequência de lições e cada experiência, por menor que pareça, pode trazer algo valioso se estivermos atentos e dispostos a aprender. O verdadeiro estoico não teme errar, pois sabe que o erro faz parte do processo. Tampouco se deixa cegar pelo sucesso, pois entende que sempre há mais a descobrir e aperfeiçoar. Refletir sobre cada passo dado, seja na derrota ou na vitória, é o caminho para a excelência pessoal. A experiência é o mestre que nunca para de ensinar, e nossa tarefa é escutar, aprender e nos adaptar. Pois no constante processo de evolução encontramos não apenas o sucesso externo, mas também o crescimento interno que define quem somos e quem aspiramos a ser. Número 11. Compartilhar o que você aprende. Compartilhar o que você aprende é uma das práticas mais valiosas que existem, pois ensinar aos outros não apenas reforça seu próprio conhecimento, mas também contribui para o crescimento daqueles ao seu redor. Os estoicos entendiam que o conhecimento não deve ser guardado de forma egoísta, mas sim transmitido como uma ferramenta para melhorar a vida individual e coletiva. Quando você explica algo que aprendeu, algo curioso acontece. As ideias se organizam, a compreensão se aprofunda e as dúvidas se tornam evidentes. Ensinar, na verdade, é uma das formas mais eficazes de aprender. Ao compartilhar um conhecimento, você assume a responsabilidade de comunicar ideias de forma clara e coerente.
Esse exercício não apenas fortalece sua capacidade de síntese e expressão, mas também obriga você a examinar seu próprio entendimento. Muitas vezes, acreditamos que dominamos um assunto, mas ao tentar explicá-lo a outra pessoa, percebemos lacunas ou detalhes que não havíamos considerado. Essa é uma oportunidade de aprimorar seu conhecimento e revisitar as fontes, se necessário. Ensinar não é um ato de soberba, mas de humildade. Você se reconhece como um eterno estudante que também pode ajudar outros em sua jornada. O processo de compartilhar seus aprendizados também abre espaço para o feedback. Outras pessoas podem trazer novas perspectivas, fazer perguntas que desafiem suas ideias ou apontar aspectos que você não havia contemplado. Os estoicos valorizavam profundamente esse tipo de troca, pois entendiam que a verdade e o conhecimento surgem do diálogo e da reflexão conjunta. Ao expor seus pensamentos, você se torna mais receptivo às ideias dos outros, enriquecendo sua visão de mundo. Isso não significa aceitar tudo sem questionar, mas manter uma mente aberta e disposta a crescer. Além disso, compartilhar o que você aprende inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Uma ideia compartilhada pode ser o início de algo maior, uma faísca que motiva alguém a refletir, agir ou buscar novos conhecimentos. O conhecimento tem um efeito multiplicador quando não é retido. Imagine que você aprendeu uma lição importante sobre como lidar com emoções, resolver um problema ou enfrentar um fracasso. Se você compartilha essa experiência com um amigo, um colega ou um grupo, não está apenas ajudando outras pessoas, mas também reforçando sua própria compreensão do conceito. É um ciclo virtuoso em que todos saem ganhando. Os benefícios também são práticos. Compartilhar conhecimento melhora sua capacidade de comunicação. Aprender a expressar suas ideias de maneira clara e persuasiva é uma habilidade útil em todas as áreas da vida. Ao mesmo tempo, isso o torna uma fonte de valor para os outros. Não é necessário ser um especialista para compartilhar o que aprendeu. O importante é ter a disposição de contribuir. Você pode fazer isso em conversas cotidianas, grupos de estudo, escrevendo artigos, gravando vídeos ou simplesmente refletindo com alguém sobre suas descobertas. Não subestime o impacto do que você sabe. Mesmo a menor lição pode causar uma mudança significativa na vida de alguém. Os estoicos praticavam essa ideia constantemente. Escrever, dialogar e refletir eram formas de compartilhar conhecimento consigo mesmos e com os outros. Marco Aurélio, por exemplo, registrava seus pensamentos em seu diário, não para exibir seu conhecimento, mas para organizar sua mente e deixar um legado que, séculos depois, continua inspirando milhões de pessoas. Hoje, compartilhar conhecimento é mais fácil do que nunca. Você pode escrever um blog, dar uma palestra, participar de grupos de discussão ou até mesmo compartilhar uma reflexão nas redes sociais. O importante é fazer isso com autenticidade e com o desejo sincero de contribuir. Quando você ensina, se fortalece, não apenas porque consolida seu conhecimento, mas porque cultiva virtudes como paciência, clareza e generosidade. Não compartilhe para se mostrar superior ou impressionar os outros. Compartilhe porque o conhecimento é um bem que se multiplica quando é dividido. Da próxima vez que aprender algo novo, não guarde só para si. Pergunte-se: como posso transmitir isso a alguém de forma útil? Porque nesse ato de compartilhar, você não apenas ajuda os outros a crescer, mas também fortalece sua própria mente e caráter. O conhecimento, assim como a virtude, se aprimora quando é praticado e compartilhado. Número 12. Manter uma mentalidade de crescimento. Manter uma mentalidade de crescimento é um dos princípios mais poderosos para transformar a vida, pois significa estar aberto ao aprendizado contínuo, às mudanças e à possibilidade de melhorar constantemente.
Os estoicos entendiam que a vida é um processo de evolução constante e que resistir a isso só leva à estagnação. A verdadeira força não está em permanecer firme nas mesmas ideias ou hábitos, mas em ser sábio o suficiente para se adaptar, aprender com as circunstâncias e questionar o que nos limita. Tudo o que não cresce, enfraquece. E o mesmo acontece com a mente e o espírito. Adaptar-se às mudanças não significa ceder a elas passivamente, mas aprender a navegar por qualquer situação com flexibilidade. A vida está cheia de desafios e surpresas que não podemos controlar, mas podemos controlar como respondemos a eles. Se você se encontra diante de uma situação difícil ou desconhecida, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso usar essa experiência para crescer? A mentalidade de crescimento nos impulsiona a ver cada obstáculo como uma oportunidade de fortalecimento, em vez de uma barreira intransponível. Até mesmo nossas crenças mais profundas devem ser questionadas. Se uma ideia nos limita ou impede nosso avanço, devemos ter a coragem de reavaliá-la e substituí-la por uma que nos permita crescer. O desenvolvimento constante é a base de uma vida plena. A mentalidade fixa nos faz acreditar que nascemos com talentos e habilidades imutáveis, mas os estoicos nos ensinam que o caráter, a virtude e a sabedoria são cultivados com prática e disciplina. Cada dia nos oferece uma nova oportunidade para sermos melhores do que ontem. Se você falha em algo, não se lamente. Analise o que pode ser feito de forma diferente na próxima vez. Se fizer um pequeno progresso, celebre isso como mais um passo no seu caminho de crescimento. O que importa não é atingir um destino final, mas se comprometer com o processo de melhoria contínua. A verdadeira sabedoria surge dessa disposição de aprender e se aperfeiçoar. A resiliência também é construída através dessa mentalidade. Aqueles que adotam uma visão de crescimento não temem o fracasso, pois o enxergam como uma lição, não como um destino. Cada queda é uma oportunidade para se levantar mais forte e com mais conhecimento. Quando desenvolvemos essa mentalidade, nos tornamos mais adaptáveis às mudanças, aos contratempos e às situações inesperadas. A vida deixa de parecer uma luta constante e passa a ser um espaço onde cada experiência, boa ou ruim, nos ensina algo valioso. A adaptabilidade não é fraqueza, mas um sinal de inteligência e força interior. Explorar diferentes pontos de vista é uma prática essencial para manter uma mentalidade de crescimento. Se você se cerca apenas de pessoas que pensam como você, seu mundo se restringe a uma única perspectiva. Participar de conversas com pessoas que têm opiniões diferentes desafia sua mente a se expandir e questionar suas próprias ideias. Não se trata de aceitar tudo o que ouve, mas de estar aberto a novas perspectivas e considerar a possibilidade de aprender algo novo. Os estoicos buscavam constantemente o diálogo e a troca de ideias, porque sabiam que a verdade não surge do isolamento, mas do questionamento contínuo. Diversificar suas experiências também fortalece essa mentalidade. Saia da sua zona de conforto, experimente coisas novas, aprenda habilidades que nunca achou que precisaria. Ao se expor a situações desconhecidas, você se força a crescer, a desenvolver novas capacidades e a descobrir forças que nem sabia que tinha. O crescimento pode ser desconfortável, mas essa sensação é um sinal de que você está evoluindo. Imagine-se participando de uma discussão com alguém que vê o mundo de forma oposta à sua. Em vez de defender seu ponto de vista cegamente, você se permite ouvir, refletir e talvez até encontrar valor no argumento do outro. Essa abertura mental faz de você uma pessoa mais sábia e equilibrada. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos decidir como respondemos e como utilizamos cada experiência para crescer.
A mentalidade de crescimento é um compromisso diário com o aprendizado, a adaptação e a melhoria contínua. Nunca se conforme em ser a mesma versão de si mesmo que foi ontem. Cada conversa, cada desafio, cada sucesso e cada fracasso são oportunidades para se tornar alguém melhor. Ao adotar essa mentalidade, você se torna mais forte, mais resiliente e mais capaz de enfrentar a vida com sabedoria e serenidade. Número 13. Cultivar a concentração. Cultivar a concentração é uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver para dominar sua mente e alcançar seus objetivos com mais clareza e eficácia. Os estoicos entendiam que a atenção é um recurso limitado e que desperdiçá-la com distrações nos afasta do que realmente importa. Quando você aprende a se concentrar, age com mais intenção e precisão, transformando tarefas simples em atos significativos. A dispersão mental gera apenas frustração, pois você trabalha mais, mas alcança menos. O verdadeiro poder está em treinar sua mente para direcionar toda a sua energia para uma única tarefa, sem permitir que distrações o desviem do caminho. A concentração começa com a disciplina. É um treinamento diário que exige esforço consciente. Em um mundo cheio de notificações, ruídos e estímulos constantes, a capacidade de manter o foco no que se faz é uma vantagem poderosa. É aqui que estratégias como a meditação estoica entram em jogo. Dedicar alguns minutos por dia para aquietar a mente, observar os pensamentos e focar na respiração ou em um único ponto fortalece sua capacidade de permanecer presente no momento. A mente não treinada salta de um pensamento para outro como um cavalo descontrolado. A prática constante permite que você recupere as rédeas e mantenha o controle. O descanso regular também é fundamental para cultivar a concentração. Os estoicos sabiam que o corpo e a mente precisam de equilíbrio. Trabalhar sem pausas não apenas drena sua energia, mas também reduz a qualidade do seu foco. O cérebro precisa de tempo para se recuperar e reorganizar as informações. Ao planejar suas atividades, inclua pausas estratégicas. Trabalhe com intensidade por um período e depois permita-se alguns minutos de descanso. Essas pausas não são tempo perdido, mas momentos para recarregar sua energia e retornar à tarefa com mais clareza. O trabalho profundo é outro princípio essencial. Isso significa eliminar todas as distrações e se imergir completamente em uma tarefa importante por um tempo específico. Criar um ambiente livre de interrupções é essencial para isso. Desligue o telefone, feche abas desnecessárias no computador e bloqueie qualquer coisa que possa roubar sua atenção. A concentração verdadeira só se constrói em um espaço onde sua mente possa operar sem interferências. Um ambiente organizado também reflete uma mente organizada. Quando tudo ao seu redor está em ordem, é mais fácil manter o foco no que está fazendo. A produtividade não se trata apenas de fazer mais, mas de fazer melhor. Quando você se concentra profundamente, sua compreensão dos problemas se torna mais clara e você encontra soluções criativas. A dispersão mental impede o pensamento profundo. É como tentar acender um fogo com faíscas espalhadas. Em contrapartida, quando você foca sua atenção em uma única tarefa, sua mente tem tempo e espaço para explorar diferentes ideias e conexões. Os estoicos nos ensinam a fazer o que quer que estejamos fazendo com total dedicação, como se cada ação fosse a última e a mais importante. A concentração transforma cada tarefa em um ato significativo. Praticar isso não exige ferramentas complexas, apenas compromisso e método.
Estabeleça horários dedicados para tarefas críticas e proteja-os como se fossem sagrados. Não permita interrupções desnecessárias e defenda seu tempo com firmeza. Se estiver escrevendo, lendo ou resolvendo um problema, esteja totalmente presente nesse processo. Quando perceber que sua mente se distraiu, não se frustre. Simplesmente retorne à atividade com calma e continue. A concentração é como um músculo que se fortalece com a prática. Quanto mais você a exercita, mais resistente ela se torna. Imagine que precisa completar uma tarefa importante, como preparar um relatório ou resolver um problema complexo. Você decide dedicar uma hora inteira a isso, sem interrupções. Desliga o telefone, fecha todas as distrações e se foca completamente no que tem diante de si. No início, pode ser difícil, mas com o tempo, você nota como as ideias fluem com mais facilidade e como sua compreensão se aprofunda. Esse estado de foco permite que você realize em uma hora o que normalmente levaria 3. No final, não apenas conclui a tarefa, mas a executa com qualidade e satisfação. Cultivar a concentração proporciona um poder imenso em um mundo disperso. Você se torna mais produtivo, mais eficiente e mais capaz de enfrentar desafios com clareza. É uma prática diária de autodisciplina, onde você direciona sua mente com intenção e evita que as distrações assumam o controle. Os estoicos entendiam que quem controla sua atenção, controla sua vida. Cada vez que você escolhe focar, está fortalecendo seu caráter e sua capacidade de ação. A chave é simples: faça uma coisa de cada vez, com dedicação plena, e transforme esse ato no reflexo da sua melhor versão. Número 14. Expandir seu conhecimento através da leitura extensa. A leitura é uma das ferramentas mais poderosas para expandir seu conhecimento e fortalecer seu intelecto. Os estoicos entendiam que o aprendizado nunca deve parar e que cada página lida é uma oportunidade para crescer, refletir e ampliar sua visão de mundo. Quando você lê, não está apenas adquirindo informação, está dialogando com algumas das mentes mais brilhantes da história. Você acessa o conhecimento acumulado de gerações passadas e o utiliza para construir uma mente mais lúcida, crítica e criativa. A leitura ensina a pensar, a questionar e a conectar ideias de maneiras que antes pareciam impossíveis. Dedicar-se à leitura extensa não significa se limitar a um único tema. O verdadeiro poder está na diversidade. A ciência ensina sobre as leis que governam o universo. A história mostra como chegamos até aqui e quais erros devemos evitar repetir. A filosofia, como o estoicismo, nos dá ferramentas para compreender e enfrentar a vida com mais clareza. Cada livro é uma janela para uma nova perspectiva, uma chave que abre portas para ângulos antes desconhecidos. Ler de maneira ampla, abordando temas variados, cultiva sua curiosidade e o torna uma pessoa mais equilibrada e completa. Além disso, a leitura não apenas expande seu conhecimento, mas também aprimora suas habilidades linguísticas e seu pensamento crítico. Cada palavra nova que você aprende é mais uma ferramenta em seu arsenal para se comunicar com precisão e profundidade. Saber expressar suas ideias com clareza é um ato de autodisciplina e sabedoria, pois permite que você se conecte com os outros de maneira mais eficaz. Mas ler não significa apenas absorver informações. É essencial aprender a analisar e questionar o que se lê. O verdadeiro leitor não aceita tudo passivamente. Ele avalia argumentos, compreende as intenções do autor e reflete sobre como aplicar esse conhecimento em sua própria vida. Um livro bem lido é um diálogo com o autor. Explorar diferentes gêneros e disciplinas também desenvolve sua empatia e estimula sua criatividade. A literatura, por exemplo, coloca você no lugar de personagens com experiências completamente diferentes das suas, ampliando sua compreensão da condição humana.
A ciência desafia sua mente a ir além do óbvio, a questionar a realidade e a enxergar o mundo com mais curiosidade e pensamento lógico. Quando você lê, sua mente se exercita, se adapta e se fortalece, assim como um músculo que é constantemente treinado. Mas a leitura exige disciplina e intencionalidade. Não basta abrir um livro ocasionalmente. É necessário construir um hábito sólido. Dedique tempo para ler todos os dias, ou pelo menos toda semana. Uma maneira prática de fazer isso é criar uma lista de leitura diversificada. Inclua filosofia, história, ciência, biografias, romances e outros gêneros que desafiem e inspirem você. Se quiser aprofundar ainda mais, participe de clubes de leitura ou de discussões sobre os temas que você estuda. O intercâmbio de ideias com outras pessoas enriquecerá sua compreensão e mostrará perspectivas que você talvez não tivesse considerado. Imagine-se explorando um livro sobre física quântica, descobrindo os mistérios do universo, e depois lendo um romance que mergulha na complexidade das emoções humanas. A combinação desses conhecimentos cria conexões únicas em sua mente. A ciência desperta seu pensamento lógico, enquanto a literatura aguça sua sensibilidade e empatia. Essa diversidade de leituras fortalece seu pensamento crítico e permite que você analise o mundo com uma profundidade que poucos desenvolvem. Um leitor constante se torna uma pessoa mais preparada para enfrentar os desafios da vida, pois sua mente está treinada para se adaptar, questionar e resolver problemas. Os estoicos valorizavam profundamente o tempo e sabiam que dedicar-se à leitura é um investimento em si mesmo. Um livro não é apenas um conjunto de palavras, é uma ferramenta para transformar sua mente e seu caráter. Ler diariamente, mesmo que apenas por 20 minutos, proporciona progresso contínuo. Cada página lida o torna mais sábio, mais preparado e mais consciente. Não subestime o poder desse hábito. Ao ler, você está construindo a melhor versão de si mesmo, uma mente capaz de enfrentar a vida com clareza, criatividade e propósito. A leitura extensa não tem limites. Cada livro, cada autor e cada ideia são degraus em uma escada infinita rumo ao conhecimento. Comprometa-se a ler, a explorar e a questionar, pois o tempo investido na leitura se transforma na força que molda sua mente e sua vida. No final, não se trata apenas do que você lê, mas de como aplica esse conhecimento para crescer, ajudar os outros e enfrentar o mundo com mais sabedoria.